Fala, molecada! Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História. E você tá ouvindo agora o História em Meia Hora, o seu podcast semanal de História, nesse formato bem simples, né? Em meia horinha, pode contar aí no relógio, daqui a 30 minutinhos, você vai sair daqui sabendo algo novo de História. E hoje o nosso episódio é sobre o Império Inca, um dos impérios mais importantes e relevantes da América do Sul. Mas antes de começar, eu quero dar aqueles recadinhos iniciais de sempre. Entre agora em historiaemmeiahora.com. Lá no site você pode ouvir os episódios, você pode assinar a newsletter do podcast. E aí quando você assina a newsletter, você recebe acesso ao nosso grupo secreto lá do Telegram. No site você também pode entrar na nossa loja e conferir camisetas e canecas exclusivas do História em Meia Hora, tá bom? Só tem lá. E é claro que quando você compra uma camisa ou uma caneca, você vai estar apoiando o podcast. Mas tem uma maneira ainda mais direta de apoiar o nosso podcast, que é indo no nosso Apoia-se. Entre agora em apoia.se/História em Meia Hora. Repetindo, apoia.se/História em Meia Hora. Quando você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a um podcast exclusivo por semana. Essa semana, inclusive, o episódio é sobre o caminho de Peabiru, que é um caminho onde o Império Inca tinha, lá de Cusco, tá ligado? Que ia direto para o litoral do Brasil. Olha que doideira. Eu falei desse caminho e tem vários outros episódios de vários outros temas. É sempre um episódio exclusivo, né, que eu faço, complementando o conteúdo do episódio da semana, tá ligado? Então, se você quiser e puder me ajudar, é claro, sinta-se convidado. Eu também tenho outro podcast, ele se chama História pros Brother, onde eu falo de história, só que com humor também, tá ligado? E eu também tô fazendo um podcast agora com a revista Aventuras na História. É só jogar no seu agregador Aventuras na História, que você vai achar ele lá, beleza? É isso, gente, me siga nas redes sociais, é @ProfVitorSoares no Twitter e no Instagram. Agora, molecada, bora começar a falar sobre agricultura, Deus Sol, dilúvio, resistência e muito ouro. Mas é muito mesmo. Roda a vida em Portugal e vambora! Por que conhecemos tão pouco dos grandes impérios da América do Sul? Você sabe como os Incas dominaram boa parte do continente? Bem, essas são algumas das várias perguntas que podemos fazer quando pensamos nos Incas. Sempre que falamos sobre os povos nativos das Américas, né, a galera antes da chegada dos europeus, estamos falando de um período em que as fontes históricas para fazer esse estudo não são muito diversas e às vezes bem limitadas. Mas além de representar um importante império pré-colombiano, de certa forma, uma parte da história desse povo está preservada por conta do turismo. Machu Picchu, no atual Peru, é um dos destinos preferidos dos turistas de todo o mundo. E lá, as pessoas podem ver a grandiosidade e a complexidade do que foi a sociedade inca. Hoje nós vamos aprender sobre as origens, a formação, as principais características e, infelizmente, sobre como eles desapareceram do mapa. Como eu sempre falo por aqui no História em Meia Hora, principalmente nos últimos episódios sobre pré-história e sobre os indígenas brasileiros, a presença humana aqui no continente americano é bem antiga. Diversas teorias tentam explicar como os primeiros agrupamentos humanos chegaram por aqui. E as teses mais aceitas são aquelas que mostram que humanos migraram pelo Estreito de Bering, mais ao norte do continente, e recentemente também tem se falado sobre a chegada desses humanos pelo mar, vindo diretamente para a América do Sul. Mas, independentemente de qual seja a teoria mais correta, o que você precisa saber é que existiam grupos humanos por aqui há bastante tempo, bem antes dos europeus. O que pouca gente sabe é que o império que chamamos hoje de Incas é relativamente recente. O Império Inca foi formado no ano de 1438, até bem pouco tempo antes da chegada dos europeus por aqui. Geralmente, quando estudamos os povos pré-colombianos, achamos que eles formam um grupo unido desde o início dessa chegada humana por aqui, não é verdade? É por isso que o termo mais correto para esse primeiro momento do episódio é nos referirmos aos povos andinos. E aí você me pergunta, de onde que vem esse nome andinos? Povos andinos são os povos nativos que habitam a região da Cordilheira dos Andes, a área localizada ao oeste da América do Sul, e representa uma região muito variada, com desertos, montanhas e uma altitude bem elevada.
Pensando nos países que conhecemos hoje, os povos andinos viviam nas regiões da Colômbia, Bolívia, Equador e até o sul do Chile. Mesmo que esses povos fossem diferentes entre si, existia uma língua que predominava na maioria deles. Era o idioma Quechua, que até hoje é falado por mais de 10 milhões de pessoas na América. Além do idioma em comum, esses povos tinham um mito de origem bem próximo uns dos outros. Boa parte dos andinos acreditavam que muito antes da chegada dos humanos naquela região, houve um grande dilúvio, que deixou apenas alguns sobreviventes. Essas pessoas que escaparam com vida passaram a viver em cavernas, sem nenhum tipo de organização política, social e até sem religião. Vendo a condição que essas pessoas viviam, o Deus Sol teve misericórdia desses humanos e disse que eles deveriam andar pela terra com um bastão de ouro na mão. E quando eles conseguissem fincar esse bastão em uma terra seca, seria ali que eles deveriam viver. De acordo com essa lenda, o local em que eles conseguiram fincar o bastão foi em Cusco, local que se tornou uma espécie de centro civilizatório para os povos andinos. Como vocês podem imaginar, os andinos adoravam o Deus Sol porque, de acordo com essa e várias outras lendas, foi esse Deus que permitiu que os humanos conseguissem sobreviver em uma região tão cheia de desafios como era os Andes. E como curiosidade, várias bandeiras de países aqui da América do Sul trazem a imagem do Sol justamente como uma referência a esse Deus Sol. De todos os povos que habitavam a região dos Andes, existiram 2 que foram os mais importantes e que fundaram as bases do que vamos conhecer posteriormente como o Império Inca. O primeiro desses povos eram os Tiwanaku, que ocuparam a região do lago Titicaca, que fica entre a Bolívia e o Peru. Uma coisa que vamos ver bastante ao longo desse episódio é como a geografia dos Andes alterou e acabou moldando a forma que esses povos se desenvolveram. Como eu disse no começo, a Cordilheira dos Andes ficava numa altitude bem alta, e isso significa que produzir alimentos não era uma tarefa fácil. Os Tiwanaku chegaram na América por volta de 300 d.C., e a principal contribuição dessa civilização, tanto para si mesmo quanto para os outros povos, foi conseguir desenvolver técnicas de agricultura que sobrevivessem a altas regiões montanhosas. Além de apenas produzir, esse povo avançou nas tecnologias também relacionadas ao armazenamento desses alimentos. Bem, o segundo povo que é importante para os Incas são os Tiahuanaco-Wari, ou apenas Wari. Molecada, eu acho que vale um disclaimer aqui agora rapidinho. Eu provavelmente tô pronunciando errado os nomes, tá bom? Eu tô pronunciando como eu tô lendo. Então, se você quiser a forma corretinha de falar, eu não recomendo esse podcast aqui como uma boa referência, como um bom parâmetro, beleza? Mas enfim, gente, falar dos Wari é algo bem curioso, porque ao mesmo tempo que temos poucas fontes sobre eles, sabemos que foram os Wari que conquistaram e dominaram a região do Cusco, que falamos mais cedo. Cusco se tornou a cidade mais importante da América do Sul, servindo como local de construção de fortalezas e de templos religiosos dedicados ao Deus Sol. Foi a partir de Cusco que o então Império Inca começou a ser formado e em breve vai se expandir. Até a chegada dos europeus, o Império Inca não se chamava Império Inca. O nome que eles davam aos governos que se estabeleceram naquela região era Tawantinsuyu, que na língua quechua significa Império das Quatro Direções, fazendo uma referência direta não só a essa área tão extensa que os povos habitavam, como também aos diferentes grupos étnicos. Conforme Cusco ia se desenvolvendo e crescendo, ela se tornou uma cidade-estado, sendo bem organizada politicamente. Os historiadores costumam dizer que o Império Tawantinsuyu, nome difícil, né? Ele começou no ano de 1438, quando um homem chamado Pachacuti se tornou um Sapa Inca, termo que significa líder supremo. Nesse momento, muita gente pode estar se perguntando, né? Vitão, você acabou de falar que eles não se identificavam como incas. De onde que vem esse termo, né? Molecada, olha que doideira. No idioma quechua, Tawantinsuyu significava império, enquanto o Inca significava o líder desse império. A palavra Inca, então, era usada como um cargo político.
A questão é que, quando os europeus chegaram, provavelmente eles pensaram que Inca era a forma que os nativos se tratavam e passaram a chamar todos os habitantes daquela região de Incas. A parada é que o nome pegou e até hoje os chamamos assim. Então, se eu usar qualquer um dos dois termos, saibam que estamos falando da mesma coisa. Mas sem querer avançar na história, foi a partir de 1438 que Pachacuti subiu ao trono de Cusco e começou a expansão sobre outros povos. Ao conseguir conquistar os outros territórios, o Sapa Inca aumentava sua rede de influência e também de força. O Império Inca estava crescendo mesmo. Existia tanto a dominação pela força, invadindo e conquistando uma determinada região, e também existia uma assimilação cultural, ou seja, os povos menores simplesmente se submetiam ao Pachacuti e passavam a reproduzir os elementos culturais dos Incas. Por conta disso, esses povos passavam a pagar impostos à sede do seu novo governo. E com isso, eles recebiam algumas vantagens, como a construção de estradas para melhorar a circulação de produtos e pessoas. O Império Inca não usava nenhuma forma de dinheiro, moedas ou coisa assim. As suas relações comerciais eram baseadas nas trocas, mas ao contrário do que muita gente pode imaginar, achando que isso é primitivo ou pouco produtivo, como ainda vamos ver, os Incas tinham relações comerciais e de trocas extremamente complexas. Uma outra característica do Império Inca é que, mesmo conquistando diversos povos, essas pessoas ainda mantinham boa parte dos seus costumes, e isso vai significar que o Império Inca é um império multiétnico, respeitando os idiomas locais e algumas diferenças com eles. É provável que quase 90 povos fizessem parte do Império Inca. Para organizar essa galera toda, o Sapa Inca, o imperador, dividiu seu domínio em 4 partes, chamadas de suyos. O Chincha-suyo fica ao norte, o Anti-suyo fica no leste, o Conti-suyo fica ao oeste e o Cola-suyo fica no sul do continente. E vai ser exatamente daí que vem aquele nome que eu falei agora há pouco, de Império dos Quatro Cantos. Cada uma dessas regiões tinham líderes locais, que atuavam como tipo governadores, tá ligado? Se a gente for traduzir, pros dias atuais. Em cada um desses suyos, os impostos da produção de grãos e animais deveriam ser recolhidos em um censo, ou seja, uma contagem de habitantes deveria ser feita. Os Incas tinham um método próprio de organização matemática no dia a dia, tá ligado? Eles não tinham escrita, mas usavam uma espécie de cordão chamado quipus, onde cada nó nesse barbante representava uma quantidade, e a cor do barbante iria mostrar qual era o item que estava sendo contabilizado. Como nós somos uma sociedade baseada em escrita e em uma matemática que usa símbolos numéricos como código para contagem, é bem difícil para nós pensar como todo o império se sustentava e se mantinha de pé, tendo esse tipo de contabilidade. A real, gente, é que a gente foi ensinado a pensar que aquilo que a nossa sociedade sempre faz é a única forma de se organizar em sociedade. Eu não sei se você notou, mas até agora eu já disse que os Incas não tinham escrita e nem tinham moeda, e mesmo assim foram uma das maiores civilizações da história, tendo o seu local de moradia visitado por milhões de pessoas todos os anos que vão até lá só para verem com seus próprios olhos o que os Incas construíram. Todo o Império Inca se baseava economicamente quase que de forma exclusiva na agricultura. Se você conhece alguma paisagem ou ponto turístico do Peru ou da Cordilheira dos Andes, já deve ter visto aquelas montanhas gigantes com vários degraus, não é verdade? Esses degraus, entre aspas, foi uma técnica de plantação que os Incas desenvolveram ao longo do tempo para conseguirem driblar as dificuldades daquela região montanhosa. Se os Incas simplesmente plantassem os seus grãos nas montanhas, quando viesse alguma chuva forte ou outro contratempo da natureza, por conta da inclinação da montanha, tudo viria abaixo. Mas a técnica de plantação que eles criaram se chama curva de nível e basicamente fez esses degraus nas montanhas, fazendo com que o impacto climático e das chuvas sobre a plantação fosse bem menor. Até hoje, é importante, até hoje, regiões montanhosas conseguem se manter por causa desse tipo de técnica. Para manter a produção de grãos, o imperador Inca fazia a gestão da mão de obra dentro do seu império. Cada dono de terra deveria produzir ao máximo os alimentos que sua terra fosse capaz de produzir. Existia o cargo de curaca, que era responsável por fazer a distribuição desse alimento por todo o império.
Parte da produção da terra ficava com o dono daquela terra, o Ailu, e a parte do imposto era direcionado a Cusco para ser feita essa gestão. Além disso, cada trabalhador era obrigado a passar uma temporada servindo exclusivamente o governo em alguma área do império. O historiador Daniel Neves explica muito bem como isso funcionava. Abre aspas. Os incas desenvolveram uma forma de trabalho compulsório que se chamava mita. A mita determinava que todo trabalhador inca deveria trabalhar para o Estado por um determinado período no ano. Assim, quando o imperador convocasse, os trabalhadores eram levados para trabalhar nas obras públicas de construção de estradas, por exemplo. Fecha aspas. Era como se fosse um estágio no serviço público, com muitas aspas, tá ligado? Um outro elemento que mostra o quanto os incas eram incríveis era a habilidade que eles tinham relacionado à sua arquitetura. O Império Inca tinha desenvolvido a tecnologia de trabalhar e lapidar a rocha. Todas as construções que eles faziam não tinham nenhum tipo de argamassa ou coisa assim. Eles trabalhavam direto com as rochas, fazendo com que suas construções fossem bem mais seguras e duradouras. Não é à toa que até hoje, nós temos um lugar como Machu Picchu disponível para visitação. É um lugar construído inteiramente com rochas. E ainda vem gente depois, vocês estão ligados, falando que os incas não eram civilizados, que os indígenas, que os nativos americanos não eram civilizados, não tinham civilização. Pelo amor de Deus, Bom, mas ainda temos muita coisa para falar sobre os incas até o momento que eles chegaram ao seu fim. Mas me dá só um minutinho, que daqui a pouco a gente volta e eu falo mais sobre resistência, disputa pelo trono, traição, muito ouro de novo, montanhas e sacrifícios humanos. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora é parceiro da loja. Acesse loja.com.br, é loja escrito L-O-L-J-A, e pesquise pelo História em Meia Hora. Lá você vai encontrar blusas, camisetas, regatas, moletons e muito mais produtos exclusivos do nosso podcast, tá? Só tem no História em Meia Hora e lá no site da loja. Tem uma blusa que é uma mistura do Lampião com a Akira, tem uma que é da Cadela Laika, tem uma que é o Street Fighter, só que com figuras históricas do Brasil. Gente, tem muita coisa irada por lá. Lembrando, é claro, que quando você compra um produto na loja, além de você ficar todo bonitão ou bonitona, você ajuda o História em Meia Hora a continuar de pé. Então, obrigado. Acesse agora loja.com.br e pesquise por História em Meia Hora. loja.com.br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Esse mês eles fizeram o festival de Inti Raymi, a festa do sol, e eles faziam sacrifícios ao sol e sepultavam o sacrifício chamado Kapak Rusha, onde enterravam crianças inocentes, 500 delas, além de muito ouro e prata. Fecha aspas. Esse é um trecho de um documento publicado no ano de 1615 por cronistas espanhóis que relataram algumas coisas que eles viram no Império Inca. Muitas das coisas que nós sabemos sobre esse povo foi produzido pelos europeus após o contato entre os dois mundos. Como é uma descrição feita por alguém de fora, por um estrangeiro, temos que tomar muito cuidado e questionar se aquilo que foi descrito é totalmente verdade ou não. A partir desse relato, podemos extrair algumas informações muito importantes sobre quem foram os Incas. A primeira coisa é que estamos falando de uma sociedade fortemente baseada em sua religião. Você se lembra que, para muitos povos andinos, o mito fundador daquela região estava ligado ao Deus Sol? Então, essa crença se estendeu por todo o período que os Incas viveram, e o culto ao Deus Sol não era exclusivo. Além dele, os povos andinos também adoravam as huacas, que eram divindades que tinham personalidades e eram representadas por aqueles totens de madeira, tá ligado? Isso fazia dos Incas um povo politeísta. Mas a religião era algo tão importante para eles que estava integrada à própria forma de governar. O Sapa Inca era a autoridade máxima do império, e isso acontecia porque ele era considerado um filho do Deus Sol.
O imperador tinha esse caráter divino porque dava legitimidade ao seu governo, tá ligado? E abaixo do imperador, a pessoa mais importante não eram seus filhos ou outros líderes dos suyos, e sim o sacerdote. O sacerdote religioso, molecada, era a pessoa que fazia a intermediação entre o povo e os deuses. Ele era o cara que organizava e realizava as cerimônias de sacrifício. E sim, os incas realizavam de vez em quando sacrifícios aos deuses. Lhamas, pequenos animais e às vezes até seres humanos eram sacrificados para as suas divindades. Quando eu li aquele relato para vocês, eu cheguei a comentar que quando um documento é feito pelo dominador, precisamos tomar muito cuidado com as informações que estão dentro dele, não é verdade? Naquele documento, produzido em 1615, o autor disse que 500 crianças foram sacrificadas em um ritual. E essa é uma das informações que precisamos tomar muito cuidado. Mas o cuidado aqui, gente, é mais em relação à quantidade e não referente à dúvida sobre se eles faziam rituais ou não. Os incas, de fato, sacrificavam crianças em seus rituais. O que não sabemos é se era nessa quantidade. Se liga só no que a historiadora Cristina Bertazzoni vai falar sobre isso, abre aspas. Pouco se sabe sobre o sacrifício de Kakakhusha e se realmente um número tão grande de crianças era oferecido ao sol. Entretanto, através de pesquisas arqueológicas realizadas na área andina, sabe-se que, de fato, os incas sacrificavam algumas delas. Um famoso exemplo é a múmia conhecida como La Donchela, colocada pelos incas há cerca de 500 anos no topo da montanha Lulailaco. Fecha aspas. Olha que doideira, molecada. Além das pesquisas arqueológicas confirmarem que existiam sim sacrifícios humanos, acabamos de ver também que os incas praticavam a mumificação desses sacrifícios. Se você puder, joga no Google La Donchela, que você vai ver essa múmia que a professora acabou de comentar. Mas enfim, gente, todas essas características religiosas do Império Inca fazem dele um império teocrático, ou seja, é um governo cuja liderança é tanto uma figura política quanto uma figura religiosa. Desde a fundação do Império Inca, o imperador esteve em constante expansão. Na cultura inca, gente, quem lidera os exércitos do império é o filho do imperador. E nesse caso, era Tupac Inca Yupanqui. Tupac estava focado em expandir o império mais ao norte, travando batalhas com o único povo que era realmente resistente aos incas, o reino de Chimu. Tupac e seu filho Huayna Capac foram os grandes responsáveis pelo império ter conquistado o tamanho que ele teve. Os feitos desses dois líderes foi importante não só pela área que agora eles lideravam, mas principalmente por permitirem que os povos conquistados, mesmo que tivessem acolhido traços culturais incas, mantivessem muitas de suas tradições. Isso fazia dos incas um império extremamente rico em diversidade étnica. Mas tinha um problema. Ao longo desse episódio, nós conseguimos observar como os incas eram um povo extremamente complexo e com diversas inovações tecnológicas, não é verdade? Podemos dizer sem medo de errar que no início do século XVI eles estavam em expansão, conquistando e dominando diversas áreas. Só que isso chegou ao fim no ano de 1527. Nessa data, o último sapa inca do império, o Huayna Capac, faleceu. E a morte do líder inca tem tudo a ver com a chegada dos europeus por aqui. Os primeiros espanhóis chegaram naquela parte do continente em 1526. E como vocês sabem, a presença europeia aqui no continente americano começou por volta de 1492. Mas por conta da geografia e da localidade dos povos andinos, demorou um bom tempo para que os incas tivessem qualquer contato com os espanhóis. Assim que os europeus chegaram, vieram com eles as várias doenças que os incas não tinham a menor condição de se protegerem. O imperador Huayna Capac contraiu varíola em 1527. Ele e seu filho mais velho morreram, gerando uma crise de sucessão ao trono inca. Para os espanhóis, ter chegado em uma área tão distante e ter enfrentado uma geografia tão desafiadora valeu a pena. Ao chegarem aqui, eles observaram como o Império Inca era organizado, forte e principalmente rico. É provável que, de todas as áreas em que os espanhóis dominaram, essa tenha sido a que mais tinha ouro e prata disponível para realizarem os saques ou até algumas trocas comerciais. Mas, como eu disse, o Império Inca era forte militarmente. Como então os espanhóis iriam conquistá-los? Com a morte do grande imperador em 1527, estourou uma guerra civil entre os seus dois filhos pela disputa do trono. Atahualpa era o líder das terras ao norte do império, enquanto seu irmão Huáscar era quem comandava os territórios do sul.
E como a morte do seu pai havia sido repentina, não houve nenhuma forma de colocar alguém no trono que tivesse legitimidade. Os irmãos começaram uma guerra civil dentro do Império, enquanto os espanhóis assistiam às batalhas de camarote. Conforme a luta entre os dois irmãos ia se estendendo, o Império Inca ia se enfraquecendo. As doenças que os espanhóis trouxeram não ficaram restritas apenas ao imperador, e sim a toda a população andina. Então, se você juntar esse espalhamento da doença com a guerra que os herdeiros do trono estavam fazendo, o resultado foi um enfraquecimento completo do exército Inca. E claro, consequentemente, do Império. Pelo lado dos espanhóis, o líder da expedição era Francisco Pizarro, que soube muito bem aproveitar esse momento de fragilidade e decidiu atacar. Pizarro, após algumas invasões ao Império, propôs uma conferência de paz ao Atahualpa, que era o líder dos reinos do norte. As condições para que a paz fosse firmada entre eles era que Atahualpa se submetesse à autoridade de Carlos I, rei da Espanha. Obviamente, o príncipe do trono Inca recusou a proposta, só que ao fazer isso, Francisco Pizarro o sequestrou e fez dele um refém. Aproveitando que eles conseguiram tirar da jogada um dos líderes do Império, eles partiram com toda a força para o sul, mirando as terras do Huasca. Nas batalhas que foram travadas, Huasca foi assassinado. Após perder o seu irmão, Atahualpa tentou negociar um tratado de paz e também a sua libertação do cativeiro. O líder Inca ofereceu tanto ouro aos espanhóis que era possível encher uma sala inteira com esse ouro que foi concedido. Os espanhóis aceitaram o ouro, mas não cumpriram sua parte. Eles mantiveram o líder Inca preso. E olha isso, gente. Além de manter o cara preso, os espanhóis levaram ele para um julgamento pelos seus costumes supostamente pagãos, de acordo com os europeus, claro. E após isso, ele foi condenado à morte. Matando todos os descendentes ao trono Inca, os espanhóis partiram para tentar acabar com o Império de uma vez por todas. Por encontrar um adversário totalmente enfraquecido e com armas inferiores também, Não demorou muito para que os europeus vencessem e dominassem toda aquela região, se aproveitando de toda a estrutura e riquezas que os Incas haviam acumulado por muito tempo. O fim do Império aconteceu em 1533, com um dos maiores massacres feitos até então. Os sobreviventes fugiram para as regiões montanhosas onde se esconderam e, por alguns anos, tentaram travar uma resistência contra os espanhóis. Mesmo sem um imperador ou um governo local, os pequenos agrupamentos incas resistiram até 1572, quando o último desses assentamentos foi destruído. A América do Sul é composta por milhares de povos nativos diferentes, mas eles têm uma coisa em comum, é que assim que eles conheceram os europeus, precisaram lutar não só pela liberdade, mas principalmente pela sobrevivência, pelo direito de existirem. E, infelizmente, a pior parte é que até hoje eles ainda estão lutando. Se formos fazer um resumão do que foi o Império Inca, estamos falando de uma região aqui na América do Sul que é delimitada pela Cordilheira dos Andes. Falar do local que eles viviam para esse episódio não é um mero detalhe ou coisa assim. Os chamados povos andinos precisaram se adaptar e criar condições de sobreviverem em um local cheio de montanhas, com uma altitude enorme e até com deserto em um desses locais. Essa região possuía uma diversidade étnica e cultural muito grande, tendo em comum a língua quechua. Além do idioma, a maioria dos povos andinos acreditavam em algumas divindades, mas a principal delas era o deus Sol, símbolo que está presente em várias bandeiras de países aqui da América. Bom, o Império Inca começou a ser formado a partir do Reino de Cusco, a maior e mais importante cidade daquela região. Sob a liderança de Pachacuti, a partir de 1438, diversos povos menores foram sendo conquistados e aos poucos foram integrados como pertencentes ao mesmo império. E aí rolou um lance legal que misturou, Eles tinham as suas tradições e elas foram mantidas, só que ao mesmo tempo eles incorporaram vários hábitos de Cusco. Ao se consolidarem como um império, o nome Inca só foi usado para se referirem a todo o povo a partir do contato com os europeus, tá? A palavra Inca era usada apenas para se referir aos líderes desse império. Mas, de qualquer forma, os Incas tinham como principal característica a subsistência a partir da agricultura. Mas como o território em que eles moravam era cheio de montanhas, essa agricultura precisou ser adaptada para que as plantações sobrevivessem a esse terreno menos favorável, usando a técnica de curvas de nível.
Socialmente, os Incas eram organizados em camadas bem estratificadas, onde o imperador era um descendente direto do Deus Sol, dando a ele uma legitimidade política e religiosa. A religião para esse povo era algo central, tanto que era comum existirem sacrifícios de animais e até de seres humanos aos deuses. O Império Inca, que até então estava em plena expansão, conheceu seu declínio a partir de 1526, com a chegada dos europeus. No primeiro contato, as doenças que vieram da Europa dizimaram boa parte dos nativos. Uma das vítimas fatais foi o próprio imperador, deixando o trono vago aos seus 2 filhos. Os príncipes travaram uma guerra civil para disputarem o trono, e isso acabou enfraquecendo o exército do império. E aproveitando essa oportunidade, os espanhóis invadiram e conseguiram vencer os incas sem muita dificuldade, depois de algumas traições e vários sequestros. Com a morte de todos os herdeiros ao trono, a população inca simplesmente se rendeu aos espanhóis, que aproveitaram para destruir a cidade. Aqueles que sobreviveram foram para as montanhas mais distantes como uma forma de se protegerem e de resistirem. O Império Inca é um dos maiores da nossa história enquanto humanidade. Seus feitos, tecnologias e culturas, e as suas contradições também, ainda podem ser estudadas por muitos e muitos anos, deixando claro para nós que não é porque uma sociedade não possui escrita que isso é um sinônimo de atraso ou algo do tipo. Os descendentes dos Incas até hoje lutam pelos seus direitos à posse da terra e por sobreviverem em um mundo dominado pelos conquistadores. Senhores, muito obrigado por terem vindo até aqui. Eu gosto muito desse tema, ele é sempre cobrado em prova vestibular, tá ligado? Então me dá uma moralzinha aí, compartilha esse episódio, por favor. Posta no Twitter se você puder e segue lá, @H30podcast. E se você quiser postar nos stories, também fica o convite, tá ligado? Marca lá, @História em Meia Hora. Ó, uma outra coisa importantíssima, não se esquece, clica em seguir aí no Spotify ou em outra plataforma. Mas se você estiver ouvindo no Spotify, faz o seguinte, cara, ó. Você clica em seguir, como eu falei, e clica também no sininho. Tem um sininho aí, tá ligado? Clica, porque aí o seu celular, o aplicativo do Spotify, vai avisar quando tiver episódio novo. Se você estiver ouvindo no Apple Podcast, faz o seguinte, outro favor. Tô pedindo muita coisa hoje. Que é o seguinte, deixa um review do podcast e bota aí 5 estrelas, né? Pelo amor de Deus, dá trabalho fazer isso aqui. Bota 5 estrelas aí se você puder, por favor. E é isso, gente. Me siga nas redes sociais, é @ProfVitorSoares, no Twitter e no Instagram. Ouça os meus outros podcasts, o História pros Brother e o Aventuras na História. E, por favor, pelo amor de Deus, se você gosta desse podcast, se você quer ver ele continuar de pé, vivendo muito tempo ainda, muito tempo de História em Meia Hora, então dá uma passada lá no meu Apoia-se. Não se esquece, apoia.se/História em Meia Hora. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado, beijo, até semana que vem! E valeu!